Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Coder. Estou gravando esse vídeo só para testar essa caneta que eu comprei. Não usei essa caneta e a minha filha pegou a caneta e pintou um quadro aqui importante. Ainda bem que ele é a base d'água, mas ainda está sujo. Tentei limpar e não consegui. Gente, eu queria hoje falar de uma coisa que a gente vai desenvolver um projeto sem planejamento também. Vamos pensar juntos o projeto aqui ao vivo, sem edição. Então, se eu enganchar, bota aquele símbolozinho do loading na testa aqui, que eu estou pensando, né? E a minha ideia é que a gente possa chegar no final com um pequeno projeto, mas eu tenho um objetivo claro nesse projeto, que é trazer alguns blocos de construção da linguagem JavaScript e mostrar como esses blocos fazem sentido também na prática, como você pode aplicar esses blocos na prática. E os blocos específicos que eu estou pensando para esse vídeo são três funções: a função map, a função filter e a função reduce. Então a gente vai tentar aplicar essas três funções dentro de um projeto React. Mas antes de nós entrarmos de forma específica no projeto, deixa eu fazer aqui um resumo de como funcionam essas três funções: o map, o filter e o reduce. A minha ideia inicial era criar um vídeo só para o map, um outro vídeo só para o reduce, um outro vídeo só para o filter e depois aplicar isso no projeto, mas a gente vai fazer tudo juntos aqui ao vivo. Eu vou só mudar a câmera para colocar a câmera aqui do desenho. E a primeira função que nós vamos trabalhar aqui vai ser a função mapping. Então, eu vou mostrar para vocês como a função mapping funciona, tá? Eu acredito que vocês já conheçam o uso da função map, mas por que eu estou trazendo essa ideia de mostrar a função para depois aplicar? Porque uma das maiores dificuldades que eu tinha no início da minha jornada como programador era pegar um conceito da orientação a objeto que eu já tinha entendido e aplicar isso na prática. Pegar um conceito, beleza, eu entendi como funciona o map, mas como é que eu pego isso e aplico dentro de um projeto? Como é que eu pego um filter? Beleza, eu já fiz exemplos de filter, mas como é que isso pode se aplicar dentro de um cenário prático da nossa aplicação? E o reduce, como é que eu pego o reduce e coloco em um cenário prático? Então a gente vai fazer aqui ao vivo, a gente vai entender aqui o map, o filter e o reduce, depois a gente vai aplicar isso dentro de um projeto, tá? Então, basicamente, o map ela é uma função que vai agir sobre uma lista de elementos, sobre um array, e essa função que vai agir sobre esse array, ela tem o propósito de causar uma transformação. Então, o propósito do map seria transformar elementos em outros elementos. Então, por exemplo, se você tem aqui um determinado array com 4 elementos, então eu tenho aqui 2, 3, 4 e 5. O que nós vamos ter, obrigatoriamente, o resultado do map em cima desse array, ele vai gerar obrigatoriamente um outro array de mesmo tamanho, ou seja, também com 4 elementos. E o que vai fazer essa transformação? A transformação será feita através de uma função, tá? Um f de x aqui qualquer. Então, essa função pode ser qualquer coisa. Então, por exemplo, ó, f de x aqui, essa função será, por exemplo, 2 elevado a x, sendo x cada um dos elementos desse array. Então, 2 elevado a x, então, por exemplo, 2 elevado a 2, que é o x. Então, ele vai transformar e gerar 4. 2 elevado a 3, ele vai transformar e gerar um 8. 2 elevado a 4, vai transformar e gerar aqui 16. E 2 elevado a 5 será 32. Ou seja, a função que vai ser o responsável por mapear, por exemplo, um número em outro número. Então, para cada número, ele vai executar a função e vai fazer esse trabalho de mapear um elemento para um outro elemento. Nesse caso, sempre nós teremos a mesma quantidade de elementos. Léo, e se eu quiser transformar
um array de números em um array de letras? Basta você trocar a função. O que é que você vai querer fazer? Então, por exemplo, você poderia ter uma função map que aqui dentro teriam palavras, por exemplo, sei lá, Ana, Bia, Tiago, Daniel, e você quer pegar só a primeira letra de cada palavra, aí você vai ter uma função que vai te ajudar a transformar um elemento, né? Cada elemento será chamado a função para que ele possa aplicar e gerar um outro array. Ele não vai mexer no array original, o array original continua exatamente com 2, 3, 4 e 5. Ele vai gerar um outro array que é fruto dessa transformação. Então, aqui nós vimos a primeira função, e eu vou mostrar isso na prática, como na prática você vai conseguir aplicar a função map. A função filter já é uma outra função, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, função filter. Ela tem o propósito, como o nome está dizendo, de filtrar os elementos de um array. Então, ela vai agir como se fosse aqui, né, um filtro, e você vai colocar os elementos aqui dentro desse filtro e vai sair uma quantidade possivelmente menor de elementos do que o array original. Então, por exemplo, se você tem aqui um determinado array com 4 elementos, então eu vou colocar aqui, ó, 2, 3, 4 e 5. E aí você vai aplicar novamente uma função, um f de x, e você vai gerar aqui um outro array que pode ser um array vazio, ou seja, nenhum elemento passou no filtro. Pode ser um array exatamente igual a esse, né, com 4 elementos, porque todos passaram no filtro. Pode ser uma parte dos elementos. Então, por exemplo, se a minha função f de x for alguma coisa do tipo qualquer número maior ou igual a 0, o que é que vai acontecer? Se f de x for qualquer número que é maior ou igual a 0, 2 é maior ou igual a 0? Sim, então ele vem para o array final. 3 é maior ou igual a 0? Também sim. 4 também? 5 também? Sim. Ou seja, nesse cenário, nós teríamos um array resultante, aqui eu vou colocar pequenininho só para mostrar vários cenários, que teria 2, 3, 4 e 5, ou seja, todos os elementos passaram no filtro, e uma questão importante é que essa função de transformação, ela vai sempre retornar verdadeiro, ou seja, true, ou vai retornar false, ou vai retornar verdadeiro ou falso, e se for verdadeiro, o elemento estará presente no array resultante. Se retornar falso, esse elemento será filtrado. Diferente no caso da função de transformação, porque a função de transformação recebe o elemento e ele vai transformar e gerar um outro elemento, ou seja, a resposta da função é exatamente o elemento resultante na função map. No caso da função filter, ele vai causar, digamos assim, uma diminuição. No máximo, ele vai ter o tamanho original e ele pode, inclusive, chegar até ser 0. Tá? Se a gente pegar aqui uma outra função, imaginando que ele tem que ser maior ou igual a 3, por exemplo, você vai aplicar 2 é maior ou igual a 3? Falso. 3 é maior ou igual a 3? Verdadeiro. 4 é maior ou igual a 3? Verdadeiro. E 5 é maior ou igual a 3? Verdadeiro. Significa que, nesse caso, nós teremos um array com 3 elementos, não mais com 4, resultante do processo do filter, e aí nós teremos 3, 4 e 5. Se eu aplicar uma outra lógica aqui para ser maior ou igual a 5, tá? O que é que vai acontecer? 2 é maior ou igual a 5? Não. 3 também não é. 4 também não é. 5 é. Então, nós teremos um array resultante de apenas um único elemento que vai ter aqui o valor 5. Tá? Ficou meio estranho aqui o 5, mas tudo bem. Pareceu um 3, mas é um 5. E se você quiser criar uma outra função que é maior do que 10, por exemplo, significa que 2 é maior que 10? Não. 3 também não é. 4 também não é. E 5 também não é. Nós teremos um array vazio no final desse processo do filter. Ou seja, nós podemos ter o mesmo tamanho do array original, um tamanho menor, inclusive um array completamente vazio, porque o propósito dessa função filter é exatamente filtrar os elementos. E aí, tá tudo tranquilo até agora?
Tudo beleza? Posso passar para o próximo. Tá aqui a imagem, ó. Ficou legal aqui, com a caneta nova que a minha filha riscou o estúdio todo. Agora eu estou usando para o propósito para o qual ela foi criada, né? E agora nós temos a última função, que é a função reduce, que é a função mais flexível, porque, na verdade, você pode fazer absolutamente o que você quiser com a função reduce. Eu vou colocar aqui, ó, reduce, colocar aqui em red, né? R-E-D-U-C-E, né? Reduce. Então vamos lá, vou colocar aqui o array aqui em cima, só para ver se eu ganho um pouco mais de espaço. Então, eu vou pegar também aqui um exemplo clássico do uso de reduce. Eu vou colocar aqui 1, 2, 3 e 4. A grande problema, né? Deixa eu só voltar aqui para a tela. O grande problema quando você tem exemplos, 1, 2, 3, 4, você pega uma lista e tal, ali você entende o princípio, mas quando você vai para a prática, beleza, como é que eu vou aplicar isso num cenário, digamos, mais realista? Como é que eu posso pegar isso e colocar, por exemplo, dentro da minha aplicação, né? Então, essa ponte, ela exige exemplos, ela exige treino também, né? De você tentar imaginar cenários que possam ser aplicados, né? Aquela função dentro daquele contexto. Quanto mais você estiver usando, quanto mais você estiver pegando essas funções e aplicando de forma prática, mais você vai criando um vocabulário, e esse vocabulário te ajuda a, nas próximas situações, você conseguir aplicar essas funções de forma muito fácil, exatamente porque você adquiriu esse vocabulário, tá? Então, vamos lá aqui para o nosso exemplo da função reduce. A função reduce, ela pode fazer muitas coisas, ela pode transformar um array em um objeto, em um array, numa letra, pode transformar uma lista de elementos, né, em outra lista de elementos, basicamente o que você quiser. E outra coisa que também é importante, né, a função filter e tal. Deixa eu só criar aqui um outro código aqui, digamos, só para você entender, né, o processo. Isso vai acontecer em todas as funções, né, que a gente vai usar. Vamos supor que você defina aqui um array, né? Então, por exemplo, let a recebe, e aí você tem aqui a definição de um array. Então, tá aqui uns 3 pontinhos, só para mostrar que você tem aqui os elementos dentro do array. O que é que você vai fazer? Já que o nome da minha variável é a, para você acessar a função map, você coloca a.map, e aqui dentro do mapping você vai passar a sua função, por exemplo, fx que você criou. Claro, é aí que você pode, a função, você vai passar uma referência para a função, e significa que dentro dessa função map, ele vai percorrer cada um dos elementos do array. Ele vai fazer dentro um laço for e vai fazer essa transformação de um elemento para outro. A mesma coisa vai acontecer a.filter, que também vai receber aqui uma função como parâmetro, talvez uma função diferente dessa aqui do mapping. E a mesma coisa a.reduce, que também vai receber uma função como parâmetro, e aqui dentro ele vai fazer o processo de passar por cada um dos elementos, tá? Então, quando você tem a função filter, ele passa por esse elemento, aplica a função, é verdadeiro ou falso? Se for falso, não entra, se for verdadeiro, ele continua. Vai passar agora para o segundo elemento, vai passar agora para o terceiro elemento, quarto elemento, assim ele vai passando por todos os elementos do seu array. A mesma coisa no mapping. Vem no primeiro, depois passa para o segundo, depois passa pelo terceiro e finalmente passa pelo quarto. Por que eu estou falando isso? Porque agora no Reduce, ele vai fazer, vai ter duas formas de trabalhar com Reduce. A primeira forma, e a função, ela é uma função especial porque essa função ela vai receber como primeiro parâmetro o valor total, ou o acumulador, não seria nenhum valor total, na verdade, é o acumulador, tá? Eu vou colocar a letra T aqui
mas ele é o acumulador, ele pode ser qualquer coisa, pode ser um objeto, pode ser um array. No nosso exemplo, vai ser o valor total, porque eu quero somar esses elementos. E o segundo parâmetro da função reduce vai receber o elemento atual. Tá? Eu vou colocar aqui a letra A de atual. Então, o primeiro é o acumulador, que nesse caso é o total, e o segundo é o elemento atual. Beleza. A primeira forma que você tem de começar o processo de rodar essa função reduce é você estabelecer um valor inicial. Vamos supor que o valor inicial seja 0. Então, se o valor inicial é 0 e ele vai chamar essa função que recebe o total e o atual, o que ele vai fazer? Na hora de chamar essa função, ele vai passar o valor inicial e vai passar o primeiro elemento como dois parâmetros dessa função. Então, nesse caso, ele vai passar aqui o 0,1, que é o primeiro elemento. Vamos supor que dentro dessa função, a única coisa que ele faça é pegar o total mais o atual, ou seja, ele faz simplesmente uma soma. Qual é o valor resultado de 0 mais 1? 0 mais 1, o valor é 1, então o resultado dessa função será 1. Então, beleza, ele já chamou esse primeiro elemento aqui do meu array. Quando ele chamar o segundo elemento do array, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar o resultado anterior, que é o meu acumulador, que nesse caso é o total, e vai passar o resultado anterior como o total e vai passar agora o segundo elemento do array como sendo o elemento atual. De tal forma que o resultado anterior vem para cá e ele chama o segundo elemento. E ele vai aplicar essa mesma regra aqui. T mais A, né, total, mais o atual, vai dar aqui, no caso, 3. Ele recebeu o resultado 3. Agora ele vai chamar o elemento 3 aqui. Então, ele vai pegar o resultado anterior, que é 3, mais o atual, que é 3. Nesse caso, ele vai somar os dois, que vai dar o resultado 6. E no final, ele vai chamar aqui o quarto e último elemento, e ele vai passar o acumulador, que no caso aqui é o 6. Então, vou colocar 6, que é o acumulador, vírgula, o elemento 4, que é o atual, e no final ele vai gerar aqui um resultado 10. Ou seja, aplicando o reduce, nesse caso aqui, simplesmente para somar todos os números, você vai ver que o resultado total é exatamente 10, que é 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10. Chegamos no resultado final. Beleza, aqui nós usamos um valor inicial, certo? Então, o valor inicial colocando 0. Léo, e se eu colocasse o valor inicial para ser 10? Aí seria 10 e 1, 11. 11 mais 2, 13. 13 mais 3, 16. 16 mais 4 daria 20. Então, se o valor inicial fosse 1.000, mesma coisa. 1.000 mais 1, 1.001. 1.001 mais 2, 1.003, e aí vai seguindo essa lógica. Se você quiser usar a função reduce, só que sem passar um valor inicial, o que ele vai fazer basicamente é o seguinte, ó, a função reduce, mesmo exemplo para a gente simplificar, né? Ó. Então, você tem aqui o valor 1, o valor 2, está perdendo aqui o valor 3 e o valor 4. Beleza, se você não passa o valor inicial, na primeira vez, aí lembra que a função tem o acumulador, que eu chamei de T, e tem o valor atual, que eu chamei de A. Beleza. Nesse caso, se não tem valor inicial, ele vai passar o primeiro valor para cá e vai passar o primeiro elemento e o segundo elemento para cá. E aí, se é uma função que simplesmente pega o valor de T mais o valor de A, só uma soma, aqui no caso o valor vai ser 3. O resultado dessa operação será passada para cá e ele vai chamar o outro elemento, 3, e o resultado será 6. O resultado 6 vai passar para cá, vai chamar lá o último elemento e o resultado será 10. Então, nesse caso, nós teremos o comportamento sendo feito dessa forma, ou seja, na primeira execução, o primeiro elemento vem para cá e o segundo elemento vem para cá. Depois, o resultado vem para cá, o resultado vem para cá e o terceiro elemento vem para cá e o quarto elemento vem para cá. Então, essa é a forma que a função reduce funciona.
Quando você quer manter o mesmo tipo, essa forma funciona. Mas se você quer, de fato, trocar o tipo, por exemplo, eu quero transformar um número em um objeto, então o valor inicial provavelmente vai ser um objeto e a lógica da função será uma lógica que vai transformar números em objetos. Então vai ter essa diferença aí importante com relação à forma de usar o reduce, tá? Beleza, feito isso, nós podemos ir agora para a nossa aplicação. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu ver se tem um browser aberto aqui. Deixa eu abrir aqui o browser. Deixa eu entrar no browser. Vou entrar aqui no Canva. Vamos imaginar, só para a gente pensar no que a gente vai construir aqui. Vou pegar aqui um quadrado. Vou fechar aqui. Vou colocar esse quadrado para ser escuro. Beleza. Tá aqui. Aqui vai ser a tela da nossa aplicação, tá? Vamos imaginar que nessa aplicação, tô tocando aqui meu celular, mas tudo bem. Vamos imaginar que nessa aplicação aqui eu tenha uma parte aqui, vou colocar um cinza, e nessa parte aqui nós vamos querer ter, poderia ser créditos e débitos, né? Pode ser, por exemplo, filmes, e os filmes ter categorias, e os filmes ter, por exemplo, uma quantidade de horas. Eu vou colocar filme, tá? Para ficar um pouquinho diferente. Então, vou pegar aqui um texto, beleza? Deixa eu fechar aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui só uma fonte um pouquinho diferente. Beleza, vou colocar essa aqui, parece uma fonte legal. E aí vamos imaginar que você tenha. Não vou colocar filme, não, vou colocar como se fosse nome da aula. Então vou colocar aqui, ó. Introdução Node, por exemplo. Tá? E aí, a gente pode ter aqui introdução ao Node, como sendo o nome da aula. A gente pode colocar embaixo o nome do curso, por exemplo, Node Essencial. E beleza, eu vou colocar aqui o nome do curso um pouquinho menor, aqui embaixo. Vou colocar essa fonte não tão branquinha como a outra. E eu vou colocar aqui do lado o que vai ser a quantidade de minutos e horas e segundos dessa aula. Então, por exemplo, pode ser aqui 1 hora, 32 minutos e 13 segundos. Então, eu vou colocar a hora aqui como se fosse em destaque. Basicamente, vai ter essas três informações. Eu vou alinhar a hora aqui para o outro lado. Então, pronto. Então, imagine que aqui nós temos uma lista de aulas dentro da nossa aplicação. Então, eu vou pegar isso aqui, vou centralizar, vou copiar aqui para baixo e vou copiar aqui para baixo, só para a gente ter aqui como se fosse mais de uma aula. Eu vou ter aqui uma outra aula, vai ser configuração ambiente, nome da outra aula. Aqui eu vou colocar uma aula que vai ser 15 minutos e 07, por exemplo. E eu tenho uma outra aula que vai ser primeira aplicação com Node. E aqui eu vou colocar uma aula de, sei lá, 2 horas, 02 minutos e 54 segundos. Beleza. Aqui eu vou querer aplicar, aí eu posso colocar, por exemplo, um status para a gente conseguir aplicar o filter, tá? Então, ó, aqui eu poderia estar usando o que foi que aconteceu aqui, que ele está preso. Fiz alguma coisa errada aqui que não era para ter aplicado. Beleza, acho que vai dar certo. Tá preso. E aí, pessoal, agora como é que eu faço para
Foi o que eu fiz aqui, rapaz. Tá estranho demais. Vou voltar, vou sair aqui do Canva, início, e vou entrar de novo nele. Agora ele vai deixar eu selecionar. É cada uma, viu? Você vê que foi o que eu fiz, não. Eu vou criar aqui uma, uma partezinha aqui preto para colocar aqui dentro, por exemplo. E posso colocar aqui como se fosse um... Vou colocar aqui um círculo, ó, vocês vão entender o que é que eu estou querendo fazer. Colocar um círculo. Beleza? Tá aqui o círculo, eu vou colocar vermelho. Vou trazer para cá. Teria que ser um pouquinho menor. Na verdade, eu vou colocar aqui como sendo verde. Assim. E vou colocar aqui um texto publicada. Seria aula publicada. Certo? Então, tipo como se fosse uma tag que dizendo que a aula foi publicada. Então, deixa eu só centralizar aqui que eu acho que vai ficar melhor. Pronto. Vou colocar aqui. Engraçado que eu acho que essa parte aqui também está centralizada. Beleza, a aula foi publicada. Essa outra aqui foi publicada também. Aqui eu vou tentar colocar mais ou menos no meio. E a última, até ficou um pouco espaço aqui, né? Deixa eu aumentar um pouco aqui. Vou aumentar aqui os 3 para cá, beleza? E vou trazer isso aqui mais para cá, só para ter um pouco mais de espaço. E essa última aqui, eu vou colocar como não publicada. Então, vou pegar aqui, até para a gente conseguir filtrar e mostrar apenas as aulas que estão publicadas ou não publicadas e tal. Então, beleza? Aqui eu vou colocar não publicada. Vou só aumentar um pouquinho aqui. Vou colocar isso aqui para ser da cor vermelha. Então, é isso que nós vamos desenvolver na nossa aplicação. Vou só fechar aqui só para vocês entenderem. Então, aqui nós temos uma aula não publicada, uma outra aula publicada, e aqui em cima a gente vai ter filtros que vão, por exemplo, filtrar por, e aí vai ter aqui uma setinha, né, aqui apontando para baixo, para que ele possa aplicar um filtro. Deixa eu ver se tem aqui um caret ou um chevron. Não sei se seria um chevron aqui. Pronto, seria aqui um chevron. Vou pegar aqui, ó. Vou colocar a cor para ser branca. Vou diminuir aqui. E vou rodar aqui para baixo. 90 graus. Beleza. Então aqui nós temos o nosso primeiro filtro, que seria filtrar por alguma coisa. E a gente pode ter aqui um elemento que vai agrupar por curso, por exemplo, tá? Então, alguma coisa assim, ó. Agrupar por alguma coisa. Então, nesse caso do agrupar, a gente vai usar o reduce, tá? Vou colocar aqui na ponta. O filtrar por vai usar o filter, que a gente vai ver na prática ele, e o próprio processo de mostrar essa lista aqui, a gente vai usar o map. Então, nós vamos usar o map aqui na lista, nós iremos usar o filtrar aqui no filtrar e o agrupar por, nós vamos usar exatamente o reduce. Para ficar mais bonitinho aqui a nossa aplicação, eu vou alinhar aqui o layout e vou aumentar aqui o tamanho. Mesma coisa eu vou fazer aqui, trazer para cá e vou deixar mais ou menos assim. Não sei se vai ficar exatamente assim, mas a ideia é que a gente possa mostrar a lista de aulas. Já que você já sabe o que nós vamos fazer, nós temos aí, já passamos pelo conceito de map, filter e reduce. Essa é a ideia que nós vamos pegar na prática, desenhar essa tela,
criar aí uns dados e aplicar para a gente o filtrar por tipo e o agrupar por, sei lá, curso, poderia ser por capítulo, se a gente tivesse outras coisas. Aqui nós só temos um curso, né? Ó, Node essencial, e temos os valores, e aí a gente vai fazer essa aplicação. Entendido o processo, nós vamos agora para configurar a nossa aplicação. Então, aqui, deixa eu trazer minha tela para cá, e nós vamos fazer o seguinte, eu vou rodar o comando, eu já estou no desktop, né, ó, npx create-next-app, @latest, e o nome do projeto que nós vamos criar será, como é que é o nome? Vou colocar aulas aqui, tá? É o nome que nós vamos trabalhar. Vamos lá, ele vai criar o projeto, sim, 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 não, tanto faz, né, se você vai criar o alias ou não. Ele vai criar aqui o nosso projeto e nós vamos começar o processo de configuração. Estou achando que eu vou dar um pause aqui para comer uma esfirra e depois voltar e terminar de gravar. Deixa eu ver que horas são. Já está quase na hora de ir para o lanche. Então, ó, vou colocar aqui aulas e vou entrar aqui no Visual Studio Code para gente fazer o seguinte. Deixa eu trazer aqui, só organizar, colocar para cá o code. Vou trazer minha tela para cá e eu vou simplesmente dar um npm run dev. Eu não vou ficar trocando minha tela sempre não, tá? Então, localhost na porta 3000, a aplicação já está rodando. Quero só ver saber se de fato a esfirra chegou ou não, porque se tiver chegado, chegou. Gente, então vou pausar aqui para comer a esfirra. Daqui a pouco eu volto e a gente continua a segunda parte. É como se nem tivesse nada acontecido. Era para nem ter falado que ia comer esfirra, mas aí pausa para o café. Toma um café, volta que a gente vai terminar a aplicação. Barriga cheia, agora nós vamos continuar para a parte da codificação. Já mostrei para vocês a aplicação funcionando. Tem algumas bibliotecas que eu acho que serão importantes para a gente instalar. Eu vou instalar uma aqui, que é o tablericon.io, especificamente na parte do React. Eu estou usando o npm mesmo aqui, né? Então, eu vou parar e vou instalar essa biblioteca. Depois a gente instala uma outra para mostrar ali um drop-down, tá? Com isso, npm run dev e a nossa aplicação está funcionando. Eu vou abrir aqui, vou criar uma pasta chamada components. Vou criar aqui uma pasta chamada data e aqui vou criar duas pastas, uma pasta úteis e uma outra pasta chamada constantes. A ideia é que nas constantes aqui a gente pode criar até também aqui, pode ser interessante criar uma pasta chamada model. Nessa pasta model eu posso criar um aula.ts, seria aula, poderia ser, e a gente pode simplificar, não precisa necessariamente criar um curso que tem muitas aulas, poderia ser, mas a gente poderia criar simplesmente uma lista de aulas. Pode começar simples e ir refatorando aqui de acordo com as necessidades. O export, default, interface, aula. A aula vai ter um ID, que pode ser um string. A aula vai ter um nome, que pode ser um string. A aula vai ter um nome de curso. Eu posso colocar o curso como string, mas poderia ser um objeto, deveria ser um objeto em uma modelagem mais complexa. Eu posso colocar a duração para ser um number, e aí esse number vai ser a quantidade de segundos da aula, e a gente vai precisar formatar isso, né, de segundos para horas, minutos e segundos e tal. E eu acho que com essas 4 informações a gente tem o que a gente precisa para esse nosso mockup aqui, nessa nossa tela que a gente imaginou da aplicação. Então vamos lá. Beleza, tenho aqui a minha aula. Já posso criar aqui nas constantes aulas
index.ts. Muitas vezes, né, quando eu vou iniciar uma aplicação e eu quero, digamos assim, conseguir ver a aplicação de forma um pouco mais concreta, tentar imaginar o fluxo fazendo ele ali, você pode criar uma aplicação, por exemplo, front-end, que usa dados constantes, que você coloca, por exemplo, o modelo, ele poderia ficar em outro local da sua aplicação depois, mas para começar, e você fazer ali alguns experimentos, eu gosto muito de pensar, principalmente projetos menores, pensar codificando algumas coisas, colocando alguns códigos ali, tentando fazer as relações. Isso pode ser bastante útil. Aí você pode criar, por exemplo, constantes, renderizar esses dados na tela sem necessariamente ter banco de dados, sem ter back-end, sem ter quase que nada na sua aplicação, tá? Então eu vou colocar aqui o modelo e aqui nós vamos definir as nossas aulas, ó. Então eu vou pegar o nome que eu coloquei aqui, ó, introdução, Node, então vou colocar aqui introdução, Node, o nome do curso é Node Essencial. Beleza. A duração da aula vai ser, sei lá, 3.945 segundos. Eu vou apagar essas outras aulas, ver se ele coloca aulas mais contextualizadas aqui. Não queria que fosse assim não, mas tudo bem. Configuração no ambiente. Acho que ele vai entender agora. Continua sendo o mesmo curso. Node essencial. E, nesse caso, eu vou colocar talvez 574 segundos de aula. Deixa eu ver se ele preenche mais algumas aulas legais aqui, ó. Vamos lá. Introdução a React. Não era isso que eu queria, não, mas tudo bem. Primeira aplicação com Node. Primeira aplicação com Node. Vou duplicar aqui. ID 3. Esse ID poderia ser um UID, por exemplo, que foi gerado. Vou colocar aqui simplesmente com um número, mas ele poderia ser inclusive um valor numérico, tá? Mas aqui eu imaginei algum UID, né? Alguma coisa, traço, alguma coisa, traço. Tipo, ter um ID único na aplicação. Normalmente eu gosto de trabalhar assim, por isso que eu coloquei como uma string e não com um valor numérico. Deixa eu criar aqui uma quarta aula. Ah, tem uma outra coisa importante aqui também para a gente mapear, é o fato de ela estar ou não publicada. Poderia ser o status, né? Depreciada, publicada, rascunho. Então, eu vou colocar aqui um status, e aí eu vou colocar como publicada, publicado, publicada, aula rascunho, e a última poderia ser desativada, por exemplo, uma aula que não será mais utilizada na aplicação. Isso aí poderia marcar uma aula para ser desativada, sei lá, depois de algum tempo, ela poderia ser excluída depois de 60 dias, por exemplo, excluída automaticamente. Você teria como, nesse tempo, ainda não ter aula, digamos assim, excluída automaticamente, né? Só imaginando aqui uma possível regra na sua aplicação. Então, status, a primeira vai estar publicada, a segunda vai estar publicada e a terceira vai estar no modo rascunho. E eu vou colocar aqui uma quarta aula, colocar aqui, começou a colocar outras, pode ser, beleza, publicada, publicada. Aqui eu vou colocar no modo rascunho. Rascunho não, desativado. Pronto. Então já tenho aqui o que eu preciso e vou exportar essa lista no final. Export default aulas, de tal forma que agora a gente consegue pensar no componente que vai renderizar as nossas aulas ali na página. Então aqui na página, deixa eu tirar aqui, beleza? Eu vou apagar essa parte aqui e nós vamos criar
aqui uma div com class name flex, justify, cadê o center? Items center e vou ocupar a altura inteira. E aqui eu vou definir um H1 como sendo... eu vou centralizar, depois eu mudo e coloco um normal, né? Não, deixa eu colocar sem ser centralizado. Justify center não. Vou simplesmente aplicar aqui um padding de 10. E aqui eu vou criar um componente para colocar aqui, ó. Vou criar uma pasta chamada aulas e vou criar uma pasta chamada de shared, compartilhado. Aqui eu vou criar um componente chamado título.tsx. Aí eu vou exportar por padrão, uma function, é o título. Vai receber as propriedades aqui, beleza? Vou exportar uma interface chamada título props, que vai receber o principal, o título secundário e um ícone, que nesse caso vai ser um element type. Beleza. Então, aqui, deixa eu só maximizar, vou colocar título props, só para ter aquela estrutura básica ali da aplicação, né? Bem repetitivo isso aqui. Então, eu posso colocar aqui uma div. Então, o título vai ser um H1 e o subtítulo um H2. A gente pode colocar isso aqui dentro de uma div para colocar um embaixo do outro. E aqui eu coloco um class name flex, um gap de 4. Aqui eu coloco um class name, um flex call. E aqui eu acho que não preciso colocar gap. E bem aqui eu vou colocar o ícone. Então, props.ícone. Colocando, deixa eu ver aqui, um size de talvez 55. Beleza. Então aqui eu vou passar, ó, primário, props.secundário, beleza? E já estou recebendo o ícone. Por ser um element type, né, eu estou passando um elemento e aqui eu vou instanciar esse elemento através de props.icon. Bem padrão, acho que eu fiz isso inclusive no outro vídeo que a gente fez um CRUD, né, um cadastro na aplicação. Então aqui é o título. Então vamos lá. O título, a parte principal do título vai ser lista de aulas. E aqui você encontra todas as aulas disponíveis. Show de bola. E eu vou colocar um ícone para a gente apontar para icon vídeo. Pronto. Vamos ver o que aconteceu aqui na nossa aplicação. Não sei se eu já dei um refresh aqui. Pronto, está aqui, ó. Lista. Não está ainda tão legal. O que eu vou fazer? Aqui no nosso ícone, eu vou colocar um stroke para ser 1, para ele ficar mais fininho. Legal. Vou colocar aqui um class name para ter um text 3xl. Um text maior. Ficou legal aqui. Vou colocar um fonte bold, para ficar um fonte maior. E aqui eu vou colocar um class name, text small e um text zinc 400. Vai ficar com menos destaque, digamos assim, né? E a gente pode diminuir um pouquinho esse gap para 2 e aumentar aqui para 60. Beleza, então nós temos o nosso ícone, o nome o título e aqui a parte do subtítulo. E a gente vai ter, segundo aqui a nossa aplicação, vai ter uma parte para filtrar e uma parte para agrupar. Então a gente pode deixar para fazer isso depois que a gente tiver aqui a nossa lista de aulas aparecendo. Então, uma vez que eu tenho uma lista de aulas, a gente vai aplicar aqui vou criar aqui, ó, lista
aulas.tsx, vou exportar default function lista aulas, vou simplesmente colocar aqui uma div e um span, então lista de aulas, vou salvar e já vou colocar aqui embaixo o nosso componente lista aulas. Depois a gente passa aqui um elemento. Então ele vai ser um flex, vou colocar aqui um flex call e vou colocar um gap de 10 para não ficar grudado o título com a lista de aulas. Então, vindo para cá, nós temos aqui a nossa lista de aulas, tá? A gente pode até mudar também aqui no layout para a gente ter uma outra fonte, né? Ter um título, por exemplo, sei lá, usando map, filter e reduce com React. Então aqui seria alguma coisa do tipo exemplo prático de como usar map, filter, reduce com React. Beleza? Esses metadatas, né? Esses metadados aqui do Nest.js, quando você, por exemplo, compartilha um link no WhatsApp, por exemplo, né? Você vai ver que esses metadados aqui serão utilizados lá, aqui também é utilizado no título da sua página. Então, aqui tem uma série de metadados que você pode utilizar para colocar imagem, coisas relacionadas aí a SEO da sua aplicação. Então, como ele vai gerar conteúdo estático, né, é muito bom essa parte de SEO, e você pode colocar aqui uma série de atributos para colocar aí na sua página, nas suas páginas estáticas da sua aplicação, tá? Beleza. Então, dito isso, aí você pode também trocar a fonte aqui sem nenhum problema. Feito isso, agora a gente já tem aqui a nossa aplicação, né? Usando o Map, Filter, Reduce. Nós temos aqui a lista de aulas que eu quero começar a trabalhar com vocês agora. Nós vamos utilizar a primeira função que a gente tinha comentado, que é a função Map. Então, o Map ele serve para transformar uma lista de alguma coisa em outra coisa. Então, nesse caso, a gente tem aqui uma lista de aulas, tá? Uma lista de objetos. Lá a gente fez um exemplo com número, mas nós temos aqui uma lista de objetos e esses objetos seguem essa interface. Opa, acho que eu deletei alguma coisa. Esse objeto segue essa interface que tem esses atributos aqui. Beleza. Então vamos lá. Dentro do nosso componente lista de aulas, primeira coisa que a gente poderia fazer para mostrar isso funcionando seria eu posso fazer isso de várias formas diferentes, mas eu posso fazer aqui direto dentro do meu JSX, que é importar as aulas lá de constantes que a gente pegou, e aí eu posso usar aqui uma função map, você já deve ter muito provavelmente usado a função map várias vezes, e aqui dentro dessa função map a gente pode passar uma função como referência. Eu posso criar a função diretamente aqui dentro, ó, function, passar aqui uns parâmetros e abrir o corpo da função dessa forma. E aqui eu tenho o elemento que é passado é exatamente a aula, que é do tipo aula, representa o meu modelo. E aqui eu posso simplesmente retornar alguma coisa, como aula.nome, tá? Beleza. O que a gente poderia fazer aqui é colocar um class name para ser um flex call, e aí a gente vai mostrar a lista das aulas aqui, ó. Introdução, introdução Node, configuração do ambiente, primeira aplicação com Node, introdução React, configuração do ambiente, blá blá blá. Ele colocou isso como se fosse um valor textual, simplesmente colocou um atrás do outro aqui. Beleza. Geramos a nossa primeira versão, transformamos uma lista de strings em uma outra lista de strings. Na verdade, transformamos uma lista de objetos, tá? Que nós temos aqui uma lista de objetos, não é uma lista de strings, falei errado. Uma lista de objetos e transformamos isso apenas em uma lista de strings. A gente poderia, se você quiser
fazer esse experimento diretamente no browser, ó, você pode fazer assim, tirando o tipo, você pode abrir aqui o browser do lado, limpar aqui o conteúdo, até maximizar, você consegue colocar isso aqui, com exceção da parte do tipo que não funciona, você pode criar a sua lista. Eu posso até limpar o terminal, se eu colocar aulas e der um enter, você vai ver que nós temos aqui uma lista de aulas. E você pode fazer alguns experimentos aqui, como por exemplo, ó, aulas.map, e aí eu vou passar a função recebe uma aula, e eu pego que aula.id. Ou seja, ele vai transformar uma lista de objetos. Se eu pegar aqui minha tela, vai transformar uma lista de objetos em uma lista de IDs. Se eu fizer a mesma coisa pegando nome, então ele vai transformar uma lista de objetos em uma lista de nomes, né? Usando map. Aí você pode fazer o que quiser, né? Eu vou pegar aqui, por exemplo, uma template string, vou transformar aqui em aula.id, tracinho, aula.nome. Opa, vou apertando as teclas de atalho e vai dando problema. E aí, clicando Enter, ele já vai mostrar de uma forma diferente, agora com o ID, tracinho e o nome de cada aula. Então, você tem uma liberdade muito grande como você vai transformar um objeto em qualquer outra coisa, né? Pode ser um objeto em outro objeto, isso não é um problema. Então, voltando aqui para a nossa lista de aulas, é muito comum a gente transformar, deixa eu voltar para cá, transformar o nosso array de objetos em um elemento do tipo JSX, um elemento React que será renderizado com um componente na tela. Então, eu posso pegar isso aqui, em vez de simplesmente retornar um string, eu posso retornar uma div, e aqui dentro eu retorno um nome. E aqui nesse caso, ele vai precisar de uma chave, que pode ser aula.id, já que o ID da aula é único. Então, se você fizer isso, executar, vai mostrar aqui, ó, lista de aulas e tal, ou seja, todos os elementos que você quer. Talvez aqui nesse caso seja melhor nós criarmos um componente. Então, eu vou criar aqui, ó, linha aula.tsx, vou exportar por padrão uma função, uma function, chamada linha aula, que é a função, vai ter uma div. Aqui eu vou exportar uma interface chamada linha aula props, que vai receber uma aula, pode ser do tipo aula, então eu posso importar aqui. E uma vez que eu recebo a aula, eu consigo renderizar a minha linha aqui. Então, ó, props.linha aula props, e eu vou começar de forma bem simples, colocando props.aula.nome. Beleza, só isso que eu quero mostrar. Com isso, em vez de definir uma div aqui, eu vou definir uma linha aula, e aqui eu vou passar a aula que eu recebi aqui, e eu também preciso definir uma chave, uma key, e essa key vai ser aula.id. Até aqui tudo bem, a forma de renderizar vai ser exatamente a mesma, já que a gente está simplesmente mostrando o ID. Quando a gente começar a trabalhar aqui no estilo dessa parte aqui, ó, deixa eu já colocar aqui um span, que ele já quebra. E aqui eu vou colocar, para ser um flex, vou colocar aqui um padding de 3, vou colocar aqui um rounded XL, vou colocar um background zinc 900, que eu acho que está preto lá. E lá fora, na lista de aulas, eu vou colocar aqui uma div, vou envolver isso dentro de uma div, e aqui eu vou colocar um class name flex call, e vou colocar aqui um gap de 5, que aí ele já vai dar um espaço nos elementos. Ó. Então, nós temos aqui as nossas linhas que nós definimos aqui. Vai ficar um pouquinho diferente, né, do layout aqui, não é tão importante. Vou colocar algumas coisas diferentes aqui, mas basicamente cada elemento desse aqui, ó, representa uma linha, e o grupo dessas linhas representam aqui a nossa lista
de aulas. Esse span aqui não precisa, então a gente vai ficar com essa visualização por enquanto. Beleza. Vamos voltar aqui para a nossa linha. Eu vou definir o nome da aula, vou colocar isso dentro de uma div, e eu vou colocar o nome da aula, e embaixo eu vou colocar o nome do curso. Vai ficar ele colocou depois do outro, mas se a gente colocar aqui, ó, class name, flex call, você vai ver que nós temos aqui o nome da aula em cima, o nome do curso embaixo, e agora a gente vai trabalhar aqui um text 3xl, e vou colocar aqui um class name, um text zinc 400. Vamos ver se fica legal. Ó, introdução a Node, Node essencial. Alguma coisa ele está reclamando aqui. Não pode encontrar o spam. Acho que ele deu um xixi aqui temporário. Então, vou colocar aqui bold, salvando. Ficou aqui, posso tentar colocar black. Black, beleza. Node essencial embaixo. Eu vou colocar um padding um pouquinho maior, de 4. Beleza. E a gente vai... deixa eu colocar aqui, ó. Introdução, tá faltando a gente colocar o tempo. Para a gente colocar o tempo, eu posso colocar aqui um justify. Deixa eu colocar o tempo logo. Então, eu vou criar aqui uma div. E nessa div eu vou colocar aqui props.aula.duração. Então, ele colocou aqui a duração, ó. 3.000 alguma coisa, 500 alguma coisa, 500 alguma coisa. Beleza. Primeira coisa que eu quero fazer é alinhar isso aqui, porque ele está meio desalinhado, né? Tá parecendo como se fosse um expoente aqui do texto. Não é isso que eu quero. Então, eu vou colocar o item center para ele centralizar no eixo cruzado, beleza? Ele centralizou em relação a essas duas linhas, ficou bem aqui no meio. E eu também vou querer colocar aqui um justify between para colocar o valor lá na ponta aqui, ó, aqui em cima. Beleza. Esse valor, ele vai ser bem grande. Então, vou colocar aqui um class name, um text 4, um 5xl, por exemplo. Então, vai ficar grandão assim. Talvez ficou muito grande. Eu acho que um 4xl vai ficar melhor. Vou colocar aqui um fonte extra bold, por exemplo. Aqui ele. E eu quero agora converter esse valor numérico para um valor hora, minuto, segundo, tá? E para isso eu vou usar um utilitário, por exemplo, aqui na pasta úteis, eu vou criar um arquivo chamado duração.ts, export, default, class, se você quisesse somar durações e tal, mas beleza, ó. Formatar, aqui já é duração, né? Então vou colocar só formatar, recebe uma duração que é um número e vai retornar um string. Então, horas, minutos e, deixa eu ver se ele coloca aqui, constante, segundos, peraí, minuto, beleza, que ele está assumindo que ele está recebendo a duração talvez em minutos, então eu vou colocar aqui, ó, segundos, beleza, vou apagar isso aqui que ele deve implementar de novo a lógica. Então, ó, horas, depois minutos, depois segundos, ele colocou horas, minutos e segundos, tá? Aqui a gente poderia colocar, tem aquela opção, aqui no caso é um valor numérico, né? Tem a opção de colocar o padding start para ele considerar a questão de duas casas decimais, né? Então, por exemplo, ó, hora string, no caso aqui eu vou colocar só H, depois minuto e depois segundo, para ele ter o pad start
que ele coloca, por exemplo, 0, 1, 0, 7, em vez de simplesmente 7, né? Todos os elementos terão 2 dígitos. Então, hora, minuto e segundo será que é a nossa função que vai formatar. Com isso, lá na nosso componente de linha aula, em vez de mostrar simplesmente assim, deixa eu só ver se eu coloquei como estático. Estático. E aqui nós temos duração, ponto, formatar. Eu vou passar propriedades.aula.duração, de tal forma que agora nós temos, ó, 1 hora, 5 minutos, 45 segundos, 9 minutos, 9 minutos, 1 hora e 5, 9 minutos, 9 minutos, tá? Alguns aqui estão repetidos, mas sem problema. Então, nós temos aqui essa parte que está faltando agora a gente definir aqui esse nosso componente que vai dizer o status, né? Se está publicada, não publicada ou se está, por exemplo, cancelada. O rascunho não é nem não publicada, né? Rascunho cancelada. Então, eu vou criar aqui um componente chamado aula status. Se esse status fosse compartilhado entre curso, aula e tal, eu chamaria só de status e colocaria aqui na pasta compartilhada. Mas se ele é específico da aula, a gente pode colocar aqui um componente mais específico para ele, tá? Deixa eu pegar aqui um outro componente como modelo. Vou tirar aqui e vou só tirar aqui. Onde tem linha aula, eu vou colocar, onde tem linha, eu vou colocar status. Ele vai receber uma string, que vai ser o status mesmo, tá? Vou colocar aqui o valor do status. Vai ser aula status, esse tipo. E acho que ele já vai validar para saber quais tipos válidos para que você possa passar aqui no valor, né? E como é que nós vamos definir aqui? Beleza, eu vou só colocar aqui o props.valor e dependendo da situação, deixa eu tirar aqui esse padding 4 não vai ficar, justify between também, item center sim, rounded pode ser o XL e vou colocar um background black. Vamos ver. Aqui eu vou colocar um span que vai ficar melhor a formatação. Beleza, vou colocar aqui status aula. Nós vamos lá na linha. Nós temos a parte aqui de formatar. Deixa eu criar uma div. Vou colocar a parte da duração aqui. E o status eu vou colocar aqui, ó. Status aula. Valor vai ser props.aula.status. E aqui eu vou colocar um flex items center e um gap de 5 para ter um certo espaço entre a duração e o status. Então, olhando aqui, nós temos o status aqui. Deixa eu colocar um padding aqui, padding de talvez um padding X de 4 e um pad Y de 2. Beleza, apareceu aqui. Deixa eu colocar um círculo aqui dentro do valor. Então, deixa eu colocar aqui, ó, um icon. Não sei se circle field, ou seja, ele vai ser preenchido o círculo, né? Que eu coloco um size para ser 18. Deixa eu ver se ele vai aparecer. Pronto, ó. Talvez um pouquinho menor. 15. Vai aparecer aqui. Eu posso colocar aqui um flex items e vou colocar aqui um gap interno de 2 aqui. E o que eu vou querer fazer é o seguinte: se ela for publicada, vai ter uma cor, se for cancelada vai ter outra, e se for modo rascunho vai ter outro, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Function, eu vou pegar aqui a cor, então vai ser o seguinte: se for publicada, ele vai querer retornar um background. Na verdade, eu vou retornar um array. Vai ser da seguinte forma: um array. E aqui eu vou colocar o text green
Na verdade, nem é um background. É um text green, então. Na verdade, eu vou precisar retornar somente o text. É, vamos lá, text, green, yellow e red. Eu acho que com esses três dá certo. Então, vou pegar aqui a cor e fazer o seguinte, ó. Nesse caso, class name, eu vou retornar a cor. E aqui também a mesma coisa, class name, eu vou retornar a cor. Vamos ver o que é que acontece. Ó, publicada verde, rascunho amarela e desativada vermelhinha. E a gente poderia, se fosse o caso, até definir um padrão de largura para todos terem a mesma largura, em vez de ser aqui, ó, o padding 4. Então, eu poderia colocar uma largura, por exemplo, de 36. Deixa eu ver se cabe. Ó, 36, eu acho que cabe só centralizar os itens aqui. Justify Center. Beleza? Ó, publicado, rascunho, publicada, desativada e publicada são os nossos itens. E a gente pode, só voltando aqui para a linha, aumentar um pouquinho o gap. Em vez de ser 10, vou colocar aqui um gap 16 para ficar aqui os itens. Eles não estão exatamente do mesmo tamanho, né? Não sei o que é que aconteceu aqui. Deixa eu ver se é W36, gap 2, rounded. Não sei por que que eles não estão perfeitamente. Ah, porque aqui acho que tem tamanhos diferentes aqui do lado, ó. Então, como tem tamanho diferente, aqui 00 é maior e tal, a gente também poderia definir um tamanho, se fosse o caso, para essa parte aqui, e aí ele ficaria perfeitamente alinhado aqui. Mas é detalhe de interface, não vai ser tão importante para o nosso exemplo. O que é que nós vamos fazer aqui? Eu vou entrar aqui no. Vamos lá. Temos aqui o, exatamente esse componente, essa biblioteca de componentes, né? Shed CN aqui. Eu vou iniciar, nós vamos pegar aqui o drop-down. Deixa eu só trazer aqui minha carinha para cá. Beleza. Nós vamos pegar aqui o drop-down, drop-down menu, aqui ele. Vou clicar e ele vai ter aqui um drop-down. Nós vamos, na verdade, eu tenho que primeiro configurar aqui o nosso nossa biblioteca, né? Get Started, Installation, Next.js. Então eu vou pegar aqui no npm, deixa eu parar rapidinho e pedir para ele fazer a configuração. Além disso, eu preciso só selecionar a cor, vai ser default. Eu vou usar o Zinc. Yes, beleza. Nós vamos usar aqui o drop down menu, beleza? Aqui a instalação dele é basicamente rodar esse comando e ele vai instalar o componente dentro da pasta UI, lá dentro de Components. Então ele vai criar mais uma pasta dentro da nossa aplicação. Acredito que com isso a gente consiga executar aqui. Beleza, então foi o que ele fez, né? Ele, aqui dentro de Components, ele criou uma pasta chamada UI e aqui nós temos o drop-down menu, que é esse componente que ele instalou dentro da nossa aplicação. Aqui, em vez de ser uma biblioteca de componentes que você simplesmente instala uma dependência, ele instala o componente dentro da sua aplicação. Aqui eu vou só fazer uma mudança no layout, só para manter aqui o padrão. Acho que vai ter que colocar aqui Dark, que ele fica no modo Dark Mode. Quando a gente for usar, ele já vai aparecer de forma correta. Eu posso pegar, por exemplo, que vou criar um exemplo bem simples, ó. Deixa eu ir lá. Aqui na parte de aulas, eu vou criar um menu, seria de filtrar, né? Então a gente tinha pensado como, ó, filtrar por o status. Então eu vou criar um componente filtrar status ponto tsx. Vou exportar uma função filtrar status. Beleza?
vou colocar aqui os imports que eu acabei de copiar e vou copiar aqui também o drop-down menu, só como exemplo, para a gente ver como é que fica o nosso componente. Vou colocar aqui o drop-down, vai ter aqui uma opção Open, e nós vamos usar esse filtrar status, do jeito que ele está aqui, só copiei um exemplo, lá na nossa página a lista de aulas. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou criar uma div, vou colocar o título dentro dessa div. Nessa div, eu vou criar aqui um class name flex items center e justify between. E aqui embaixo, eu vou colocar o nosso filtrar status, que por enquanto não tem parâmetro nenhum, também não retorna nada, mas ele vai precisar retornar o status e selecionar o status correto. Deixa eu dar aqui um refresh na aplicação. Pronto, ó. Apareceu aqui o Open e nós temos o nosso menu por enquanto aqui. Nesse caso, o que é que eu vou fazer? No filtrar status, onde tem aqui o Open, que é exatamente o trigger, né? Eu vou criar aqui uma div que vai ser o seguinte, ó. Vou criar aqui um flex items center. Vou colocar uma span chamado filtrar por. Vou colocar lá o chevron, que é um ícone. Chevron down para baixo. Aqui eu acho que eu não preciso disso, né? Ele colocou isso, não sei porquê. Pronto, nós temos aqui o chevron. E a gente poderia colocar talvez aqui um icon filter. Beleza, então vou colocar aqui um icon filter antes e depois. Então aqui a gente pode colocar um gap de 2 no nosso componente e a parte aqui do ícone down, eu posso colocar um class name text traço zinc 400 para ficar mais suave ali. Tá, essa questão do outline, não sei se eu consigo tirar aqui. Class name, outline, none. Deixa eu ver se ele tiraria o outline aqui. Pronto, ó. Beleza? Temos aqui o nosso filtrar por. Depois a gente vai colocar aqui as opções. Não vou ter esse label, nem o separator. Aqui eu vou ter os status, que vai ser deixa eu abrir lá, ó, aula.ts. Nós temos publicada, rascunho e desativada. Então aqui eu tenho publicada, rascunho e desativada. A gente poderia ter aqui um menu, né? Poderia ter outras estratégias que não necessariamente só um string, mas para o nosso caso vai resolver a situação. Então nós temos filtrar por publicada, rascunho desativada. A gente pode aqui fazer o seguinte, ó, a gente pode colocar, posso colocar tanto repetir como poderia usar aquele componente lá de status, né? Então posso colocar aqui, ó, status aula, e aí eu poderia colocar valor publicada, que ele viria com a situação, status valor rascunho e status aula valor desativada. Ó. Aqui ele vai ficar com o background escuro, né? E eu posso passar tipo alguma flag para dizer, por exemplo, sei lá, sem estilo, por exemplo, tá? Que seria um boolean. Se ele fosse sem estilo, o que eu poderia fazer aqui
é tirar o background e tirar a parte do padding, para simplesmente ter a parte do centro ali, né, ó. Deixa eu só quebrar aqui, justify center, beleza. W tal, rounded, black. Beleza, o que eu poderia fazer é, se ele for sem estilo, ele ficaria assim, e se ele for com estilo, ele teria essa forma aqui, tá? Na verdade, sem estilo seria o, o valor falso por padrão, e se eu quisesse que fosse sem estilo, eu tenho que especificar de forma direta, né? Então aqui ele vai continuar ainda com o estilo aplicado, mas se lá eu quiser passar sem estilo, então eu coloco aqui sem estilo e sem estilo, salvando, é para ele mostrar aqui, ó. Beleza? Tem algo que eu acho que precisa ter, mesmo quando for sem estilo, que é a questão do gap. Gap 2 precisaria estar aqui fora. Rounded não precisa. Tá, ó, tá aqui os 3 elementos. Filtrar por publicada, rascunho e desativada. E a gente vai conseguir fazer o filter. A gente já fez o map, agora nós vamos aplicar o filter. Beleza. Para a gente conseguir aplicar o filtro, a gente precisa ter um estado, e esse estado ele vai precisar ser modificado a partir do momento que a gente selecionar um filtro em relação ao outro. Então, para a gente implementar o filter, lá na nossa página, a gente precisa agora colocar nossas aulas como estado da nossa aplicação. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. O que ele está fazendo aqui? Constante. Vou colocar aqui, ó, aulas, 7 aulas. Vai começar aí com uma lista vazia. Depois a gente pode extrair isso para um hook personalizado. Aqui eu vou trazer as aulas. Então vou colocar aqui, ó, importar aulas. Em vez de chamar de aulas aqui, eu vou colocar aulas constante. Então vou colocar aqui lista de aulas. E eu vou passar aqui por padrão a lista de aulas para preencher nossas aulas por padrão. E onde tem aqui lista de aulas, eu vou esperar receber via propriedade. Então, export interface lista props, e aqui eu vou receber aulas e não vou precisar mais das constantes aqui, ó, tá? Então, vou colocar props, lista aula props, e aqui nós teremos props.aulas. Com isso, lá na minha página, eu vou passar as aulas a partir do meu estado. Vai continuar do mesmo jeito, né? Se tudo agora eu tenho que usar como client, aqui não estava como client, né? Mas agora será o use client, beleza? Salvando, agora a gente tem a nossa aula dentro de um estado. Com o estado, a gente consegue agora variar e aplicar algum tipo de filtro e tal, né? Uma coisa que eu gosto muito é organizar os meus imports e deixar eles ordenados, né? Um toque, né? Às vezes quando não tá, eu vou lá e mexo e coloco ordenado. Mas beleza, tem um plugin para isso, né? Chamado sort, e aí ele ordena os imports. Vamos lá. Beleza, nós temos aqui a lista de aulas, agora nós temos o nosso filtrar status. O filtrar status, ele vai... um outro status que a gente deveria ter também seria todos, por exemplo, né? A gente não chegou a... Deixa eu tirar esses imports aqui que não precisam. A gente não chegou a definir, mas, por exemplo, se o valor for vazio, poderia ser, ele poderia ter um status de todos, né? Então, poderia fazer... Deixa eu ver como é que eu poderia fazer aqui. Talvez eu tivesse que, de fato, colocar lá na lista de status. Vou colocar aqui um todos
Eu vou colocar ele simplesmente dentro de um span, filtrar, ou então não sei se seria filtrar nenhum. Aí vai ficar dessa forma, ó, nenhum, publicado, rascunho e desativado. Depois a gente poderia pensar em outra solução para criar aqui um nenhum cinza, né? Colocar uma bolinha. Eu posso até colocar aqui direto, né? Ó, definir uma div, definir aqui um status nenhum, colocar um text zinc 300 para ele ficar mais apagadinho, ou 400. Aqui a gente pode colocar um icon circle field, né, que é cheio. Também aqui a mesma coisa, eu posso tirar esse class name aqui. E aqui pode ser um flex items center e um gap de 2. Acho que vai ficar mais ou menos no mesmo estilo. Ó. Nenhum publicados, rascunho. Então, se filtrar por nenhum, ele vai mostrar todos os elementos aí. Então, o que a gente precisa fazer aqui no nosso filtrar status é ter um retorno sempre que houver uma mudança. Então, por exemplo, filtro mudou, por exemplo, e aí ele vai passar aqui uma string de forma mais genérica, vai passar o status que foi selecionado. E o que a gente pode fazer é que o valor pode ser esse aqui, tá? Publicado e tal. E a gente pode ter no aula status ter a possibilidade de ter um onClick. E nesse onClick eu devolveria o status como uma string. Beleza? Então, devolver aqui. De tal forma que a gente pode passar o onClick aqui, passando um clique props.valor, que é exatamente o valor do status que foi selecionado. Nesse caso, a gente pode ter o onClick aqui. Nesse caso, ele vai simplesmente... eu vou simplesmente chamar essa função de cima, ó, que o filtro mudou, ele já vai passar o valor, na verdade, do status aqui, né? Ó. Status é melhor. Então, aqui eu posso chamar filtro mudou, que ele selecionou ele. Por que ele não está dando certo? Aqui, ele recebe um status e retorna void. Lá na nossa função, ele retorna o status e retorna void. Uma função opcional. Beleza, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Ó. Filtro mudou. Porque tem que ser props, ponto, filtro mudou. E a gente não recebeu o props aqui ainda, mas eu vou fazer agora. Ó. Props, ponto, filtro extrato props. Vou chamar aqui props, ponto, filtro mudou. Vou pegar esse onClick, vou jogar para cá. Vou jogar para cá. E o último que precisa, na verdade, seria esse aqui, ó, drop down item. Eu acho que ele tem um clique aqui que eu vou retornar props.filtro mudou e eu vou retornar nulo. Nesse caso, eu também posso retornar uma string ou nulo, para ter essa possibilidade de limpar o filtro. Status, string ou nulo, que é possivelmente undefined. Beleza. Com isso, agora a gente consegue retornar ou receber de volta aquilo que foi selecionado no menu, lá na nossa página. Então, por exemplo, ó, aqui na página, uma vez que eu tenho o filtro status, eu posso criar uma função, function, filtrar aulas, e eu vou receber aqui o status, que pode ser um string ou pode ser nulo. Eu vou colocar aqui, ó, console.log status. É aqui que nós vamos aplicar o filter na prática, tá? Então, aqui no deixa eu ver aqui, filtrar status. Filtro mudou, né? Então, filtro
mudou e filtrar aulas, tá? Vou passar para cá. Beleza. Nesse caso agora, sempre que mudar o filtro, ele vai chamar aqui o nosso console.log e nós teremos a possibilidade de, deixa eu ver aqui, tocando aqui o celular ao vivo na hora da gravação, mas colocar aqui, ó, nenhum, retorno nulo, publicada, rascunho e desativada, que é a última aqui, ó. Ou seja, selecionando, ele simplesmente retorna qual foi o status que eu selecionei. Uma vez que eu fiz isso, uma vez que eu tenho aqui o filtrar aulas, o que vai acontecer é que nós podemos fazer o seguinte. A gente pode pegar aqui as aulas atuais, tá? Na verdade, eu vou pegar a lista de aulas, que são todas as aulas, vou aplicar a função filter e vou passar para essa função aqui o status que eu recebi, tá? Tem que ser exatamente igual. Então, vou colocar aqui, ó. Beleza. Nesse caso aqui eu tenho uma aula, para falar a verdade. Então, a aula, ponto, status, tem que ser exatamente igual ao status que eu recebi. Então, eu só quero as aulas que têm esse status. Então, aqui eu vou ter aulas filtradas. E essas aulas filtradas eu vou setar nas aulas do meu estado da aplicação. Beleza. Se eu receber o status igual a nulo, o que vai acontecer é que ele tem que retornar nulo. Então, aqui, ou isso aqui é igual, ou não tem status. Não tem status. Que aí ele vai retornar todo mundo, e no final, retornando todo mundo, nós temos a mesma quantidade de elementos da lista de aulas, que é exatamente o nosso banco de dados constante na nossa aplicação. Vamos testar para ver se o filter vai funcionar direitinho. Ó. Então, publicada, ó, só temos as publicadas, rascunho, só temos a de rascunho, e desativado, nós só temos a desativada. O que nós podemos, e nenhum, ele volta para ter a lista completa. O que a gente poderia fazer agora, a gente poderia criar uma, uma totalização das aulas que estão visíveis aqui. Então, eu posso criar aqui, ele está reclamando aqui por quê? Hein? Filtradas, tem o tipo N, né? Nesse caso, o tipo que nós temos aqui é o tipo aulas assim. Beleza? Então, nós temos aqui a nossa função de filter. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou criar um componente chamado, sei lá, estatística.tsx. Vou colocar aqui export, default, function, estatística. Eu vou criar ele fixo, depois a gente vai entender o que é que eu quero fazer aqui, ó. Div. Vou criar aqui um class name flex. Vou colocar aqui, deixa eu maximizar, aqui um padding de 5, um rounded LX. Vou colocar aqui um ícone, por enquanto fixo, né? Vou colocar aqui um clock. Vou colocar aqui um class name. Não, class name não. Vou colocar, pode ser um class name. Text green 500. Vou colocar aqui um size de 70. Vou colocar aqui um stroke de 1. Aí vai ter o ícone e em cima eu vou colocar, deixa eu ver como é que eu vou organizar a tela. Deixa eu colocar aqui, ó, dashboard, stats.
pegar aqui uma imagem. Ó. Deixa eu pegar aqui um que faz mais sentido. Ó, esse aqui é um exemplo, poderia ser. Vou pegar aqui um outro pouquinho melhor. Volta esse aqui. Tem o ícone de um lado, você tem o label aqui e o texto em cima. Poderia ser um padrão que a gente possa aplicar aqui, ó. Então, o ícone fica desse lado. Então, vou colocar aqui um flex. Vou colocar aqui um items center e um justify between. E aqui eu vou colocar uma div com flex call. E posso colocar o texto maior em cima. Então, vou colocar aqui uma span para ser tipo, sei lá, 3 horas, 45 minutos e 16 segundos. Vai ser mais ou menos assim o texto. E aqui embaixo seria duração total. Beleza. Então, essa estatística eu vou colocar aqui em cima da nossa aplicação. Então, lá na nossa página, a gente tem aqui o título e eu vou colocar uma div aqui. Estatística. Beleza, daqui a pouco a gente passa os parâmetros para ela. Vou colocar aqui um flex call, um gap de 5 e tá aqui ela. Deixa eu só colocar uma cor de background. Um background zinc 900. Deixa eu ver como é que ele vai ficar. Beleza, tá aqui ela. Tá ocupando o espaço inteiro, né? Eu não vou querer que ocupe o espaço inteiro. Aqui na página, eu poderia colocar um div e colocar aqui um class grid, um grid call 3, vai ocupar um terço da tela. Imagina se eu tivesse 3 estatísticas, eu poderia ter aqui um terço, depois um terço e outro terço, né? Aqui eu posso colocar class name para ser um text 2xl, fonte black, beleza? Pode ser até um pouquinho maior, 3 aqui. E aqui eu vou colocar class name, text small, text zinc 400. Beleza. Então, coloquei de forma fixa só para a gente ver o que é que está acontecendo aqui. Nesse caso, a gente tem que colocar um justify, na verdade, um items end, para ele alinhar para o outro lado, tá? E a gente tem aqui o nosso ícone. Eu poderia até diminuir um pouco mais o tamanho para ter aqui, sei lá, um tamanho W de 72, muito pequenininho, né? Eu vou fazer o seguinte, vou imaginar que lá, para ficar um pouco mais estética, mais bonita, 4 colunas. Então, nós temos aqui a nossa estatística e eu vou querer que essa estatística aqui, ela reflita os elementos selecionados. Então, ele vai somar os elementos selecionados para a gente ter a duração total apenas do que está sendo exibido aqui embaixo. E para fazer essa conversão, a gente vai precisar do reduce. A gente vai pegar o reduce, que é exatamente todas as aulas selecionadas, e somar todas as durações e aplicar tanto map como filter como reduce dentro da nossa aplicação. Mas para a gente começar a fazer isso, esse componente precisa receber as propriedades. Então, export, default não, né? Export interface, estatística props, vai receber o valor, que pode ser um string, pode ser um number, vou colocar aqui como n. Vai ter aqui um texto, que vai ser um string, e vai receber um ícone, que pode ser um element type. Opa, elements type. Beleza.
Então, ícone, o valor e o texto. Aqui, então, vai ser props, estatística props. Aqui nós teremos o props.ícone. Aqui nós teremos o props.valor e aqui nós teremos o props.texto. Dessa forma, lá na nossa página, a gente vai ter o ícone como sendo ícone clock. Vou ter o valor como sendo, por enquanto, né? Vou colocar fixo aqui 03 horas, 34 minutos, 12 segundos. E o texto vai ser duração total. Vou fechar aqui, salvando. Nós temos a nossa estatística agora com o valor agora externalizado, de tal forma que a gente consegue passar o que a gente quiser aqui. Eu vou tirar o clock, que não precisa mais. Beleza, se a gente quisesse colocar várias estatísticas, colocaria um debaixo da outra, né? Ficaria as 4 estatísticas aqui na nossa tela. E aqui, para melhorar, a gente poderia colocar um gap de 5. Aí você poderia ter estatísticas diferentes e poderia até colocar aqui um espaço, sei lá, um gap de 10 também, entendeu? Para não ficar grudado aqui a lista com as estatísticas em cima. Aí você pode ter cores diferentes, tá? Uma coisa que a gente também poderia personalizar é a cor. A gente colocou aqui a cor verde, mas o ideal é que a gente possa passar isso como parâmetro do nosso componente, né? Então eu vou colocar aqui props, ícone, cor. Então aqui posso colocar ícone, cor, recebe um string. E se essa string não for passada, por exemplo, ela for opcional, aí a gente pode colocar aqui, por exemplo, um text zinc 300. Ou seja, vai ficar tipo um quase branco, né? Mas um cinza mais clarinho. Então aqui, ó, ficaria assim. Caso você queira lá na sua página passar as cores, então poderia ter aqui icon cor, passando aqui text green, mas eu posso colocar aqui, ó, green, aqui embaixo yellow, aqui purple e aqui cyan, por exemplo. Então você tem aqui verde, amarelo, roxo e esse azulzinho aqui, tá? Aí, mudando os valores, você tem ali as estatísticas da sua aplicação. Não é o que nós teremos aqui, eu vou querer apenas ter uma estatística, que é o que nós vamos fazer agora. Beleza, uma vez que nós temos aqui a parte das aulas filtradas sendo modificada, a gente pode criar um estado que será calculado a partir do momento que as aulas mudarem. Então, o que é que a gente pode fazer? Ó? Eu posso criar aqui uma duração total, set duração total. Vou colocar isso aqui como sendo um number. E ele vai iniciar aqui como 0. E a gente pode usar um use state, um use effect, para sempre que as aulas modificarem, então, ó, sempre que a minha lista de aulas modificar, eu vou querer calcular a duração total. Então, eu vou criar uma função aqui, ó, function. Eu posso colocar isso aqui mais para o começo aqui, beleza? Eu vou criar aqui calcular duração total. Beleza, agora a gente pode usar um reduce, tá? Que seria basicamente para a gente pegar aqui, ó, aulas.reduce, nós temos o acumulador e o valor atual, que é a nossa aula. Basicamente, ele vai somar o acumulador mais a duração da aula, e o valor inicial é exatamente essa vírgula que depois é começando com 0. Então, ele vai somar
duração da aula, vai somando as durações até que no final ele vai ter a duração total apenas das aulas que estão selecionadas e no final ele seta a duração total. E com a duração total, a gente pode aqui chamar aquela função, ó, duração ponto formatar, passando a duração total. E essa duração vai sendo recalculada a partir do momento que as nossas aulas modificarem. Então aqui dentro eu posso chamar, ó, calcular a duração, passando as aulas. Então, modificou as aulas, ele recalcula a duração para a gente usando o reduce. Um exemplo prático, simples, de como na prática você poderia pegar essas funções e aplicar. Deixa eu ver se vai funcionar. Ó, publicada, rascunho, só tem uma, ó, 9h34. Desativada, só tem uma também, 9h34, e nenhuma vai dar 2 horas, 49 minutos e 46 segundos, né? Ó, tem 1 hora aqui, mais 1 hora aqui, seria 2 horas e 10, mais ou menos, 2 horas e 20, 30, 40, quase 50, né? Ó, 2 horas e quase 50, que é exatamente o que deu, 2 horas, 49 minutos e 46 segundos. Se eu entrar aqui na aplicação, der um refresh, ó, começa como 0, mas ele já atualiza, porque mexeu na lista, e ele já chama, e qualquer filtro que você coloque aqui, ele vai trazer apenas os dados. Então nós temos um filter, nós temos um map, que é para mostrar aqui os elementos, e nós temos um reduce, que faz o cálculo aqui dos elementos. Se você quiser pegar tudo isso aqui, né, essa parte da lógica, e extrair para um hook personalizado, a gente pode fazer agora de forma bem simples. Ó, vou criar aqui um hook. Então, eu vou colocar aqui use aulas. Então, vou colocar aqui, ó, use aulas.ts. Vou exportar por padrão, default, uma function. Use aulas. E aqui nós podemos pegar tudo isso que diz respeito à lógica. Essa lógica não é bom você colocar dentro do componente, né? Você pode colocar, por exemplo, dentro de um hook personalizado. E aqui você exporta, tá? Aquilo que você tem à disposição. Ó. Aula, duração total e filtrar aulas são as funções que nós temos que exportar. Ó. Set state, deixa eu só importar tudo que precisa. Ó. Vou precisar importar o use effect, vou precisar importar a lista de aulas também. Lista de aulas, na verdade, é import aulas, e aí eu vou colocar aqui lista de aulas. Beleza, então tudo certo nos meus importes, e lá na minha página eu vou usar, através de use aulas, beleza? E aqui eu consigo importar as aulas, a duração total e o filtrar aulas, que são as 3 funções que eu preciso. Não preciso disso mais, nem disso, nem disso. E agora a gente consegue usar a mesma estrutura, só que com os dados dentro de um hook personalizado. Ó, vamos só testar aqui para ver se está tudo direitinho. Então, publicadas. Tá aqui, ó, publicadas, depois rascunho, depois desativada e todas as nossas aulas sendo exibidas aí na aplicação. Dá para fazer a mesma coisa se você quiser fazer, por exemplo, com créditos e débitos. Eu quero, por exemplo, criar aí uma aplicação que vai ter créditos e débitos e eu quero mostrar só os créditos, só os débitos, eu quero consolidar tudo, tá? A gente tinha planejado, né, de forma um pouquinho diferente aqui, quando a gente colocou, né, agrupar por, sei lá, publicadas e tal, mas aí eu pensei que diferente a gente poderia somar e colocar no elemento apartado, tá? Então, na hora que passou para o código, eu achei melhor criar aí
esse componente aqui de estatísticas. Mas se você pegar essa mesma ideia e mudar ela para uma questão de créditos e débitos, uma aplicação financeira, você vai ver que basicamente o que a gente fez aqui vai aplicar também nesse cenário. E aí, gostaram da aula? Mais uma aula. Depois eu vou ver se a gente faz uma aplicação do zero, planejando na hora e se der os problemas, né, bota aqui o load na testa. Porque de vez em quando a gente olha assim, poxa, aconteceu algo, não era para acontecer isso. A gente resolve, faz parte no dia a dia do desenvolvimento. Beleza, pessoal? Se vocês tiverem gostado, deixa o like, compartilha o vídeo, passa esse vídeo para os seus amigos, para que a gente possa aí alcançar a marca de 100 mil inscritos, né? Espero que vocês possam nos ajudar para quem sabe daqui a pouco tempo a gente pegar a placa, abrir a placa aqui no canal do YouTube, que vai ser aí uma grande festa para a gente, um marco importante. Por isso eu quero estar compartilhando mais e mais conhecimentos com vocês, mais e mais aplicações para que vocês possam aprender e desenvolver a sua lógica, a sua criatividade, que eu tenho certeza que vocês vão muito longe se vocês pegarem o conhecimento e tentarem aplicar. E se frustrar, não conseguir, enganchar, tudo isso é extremamente normal no processo de aprendizado. Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.